Peço aos amados que abram a Sagrada Escritura no livro de João. E hoje eu terei o maravilhoso privilégio de estar expondo o segundo capítulo, do verso 1 ao verso 12. Palavra do Senhor em João, capítulo 2, verso 1, diz assim: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Verso 4. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-salas. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amados irmãos, curvem as vossas frontes e oremos ao Senhor. Senhor, que nos sonda, que nos conhece, ó Pai, digno de honra, louvor e adoração. Senhor temível, meu Pai, eis aqui o teu servo, ó Senhor, diante de ti, a fim de rogar ao Senhor que me auxilie, que o teu Santo Espírito venha me auxiliar e seja sabido por todos que fui auxiliado pelo Senhor. Rogo-te também, ó Pai, para que todos aqueles que me ouvem possam verdadeiramente compreender, que o teu Espírito os faça compreender, ó Senhor, pois somos dependentes de ti. Rogo-te, pois, não em meu nome, mas no nome do amado. Amém. Bem, amados, é uma perícope pequena, de 12 versos, mas ela tem muitas riquezas. Ela é cheia de detalhes que, às vezes, elas podem passar até mesmo despercebidas nas nossas leituras diárias, ou até mesmo, às vezes, conversando com alguém, acaba passando um pouco despercebida. E talvez até mesmo trazendo estranheza, que nós vamos ver no decorrer da exposição. E bem, ao estudar esse texto, eu o li algumas vezes, para ser sincero, talvez algumas dezenas de vezes, e algo que me vinha à cabeça era: como falar de uma pessoa tão gloriosa? Né? Como é sabido, nós anteriormente estávamos a expor o livro de Neemias, do Antigo Testamento, e ele tem, né, muitas, como posso dizer, muitas dificuldades, sim. Mas só que, ainda assim, é um livro que o Antigo Testamento eu vejo que ele está apontando para alguém. E esse alguém é o nosso Senhor. Ou seja, nós estamos pregando a sombra de alguém. Mas como falar de alguém que é a luz? Como falar dessa pessoa gloriosa? E verdadeiramente eu temia por esse dia, no dia que eu teria que pregar o Novo Testamento e principalmente no Evangelho, porque eu creio que verdadeiramente é uma dificuldade. Spurgeon dizia assim: mesmo que eu tivesse a língua de um serafim, a mente de um arcanjo, eu não conseguiria explicar a glória dita aqui. E assim eu me sinto hoje. E assim eu me vejo. E a parte do nosso Senhor, a parte do Espírito Santo, é impossível que eu consiga até mesmo trazer alguma coisa para vocês. Pregar a respeito da divindade. Por quê? Somente Deus pode falar a respeito dele mesmo. Assim como o Espírito do homem fala a respeito do homem, o Espírito de Deus fala a respeito de Deus. Há um texto que eu me lembrei de um pastor que viveu no século XVII, o nome dele é Samuel Rutherford, que diz assim: se uma gota de alegria no deserto é tão doce
o que será mergulhar no oceano daquela glória eterna? Aqui vemos apenas o reflexo de sua face, como a luz da lua. Lá estaremos no coração do sol. Bem, enquanto estivermos aqui desse lado da eternidade, tudo que veremos a respeito do nosso Senhor é somente como se estivéssemos vendo algo à luz da lua. Não sei se os amados já se pegaram já numa noite olhando e falam, nossa, a noite está clara. E aí você olha alguma coisa e você fala, nossa, essa parte aqui da minha casa, normalmente é escura, hoje está um pouquinho mais clara, mas ainda assim não é como se estivéssemos em plena luz do dia. E assim é nós que estamos desse lado da eternidade. E bem, essa nossa exposição, ela haverá de relatar o primeiro sinal do nosso Senhor Jesus. E ao decorrer da exposição, nós entenderemos por que João usa esse termo sinal e não milagre. Por que sinal e não milagre? Porque ele chama Maria de mulher e não de mãe. Por que o nosso Senhor chama ela assim? E por que o nosso Senhor resolveu fazer esse milagre, esse sinal, aqui, nesse lugar, e não em outro, e não de outra forma? Por quê? E hoje, com a graça do nosso Senhor, buscarei trazer resposta a essas perguntas. Veremos também que no decorrer do texto que o nosso Senhor, mesmo sendo o homem mais importante que já pisou nessa terra, ainda assim ele não se manifesta de forma excêntrica, de forma chamativa. Nada que cause um alvoroço. Como se ele parasse a festa e falasse, olhem para mim, eu sou o Senhor e vocês devem se curvar diante de mim, ainda que ele tem todo o direito de fazer tudo isso. Mas ele não faz. Mas por que ele não faz isso? Creio também que isso há de ser respondido. Bem, uma das coisas que podemos perceber na literatura joanina é que ele quase sempre ele traz situações cotidianas, coisas no dia comum. Por exemplo, aqui num casamento. Ela está relatando um casamento. Tempo esse que era comum ter casamentos. Visto que no nosso tempo, algo que é um pouco diferente, hoje, por exemplo, quando tem um casamento, é um evento. Uau, um evento, nossa, um casamento. É muito incomum um casamento. Diferente do tempo do nosso Senhor. No tempo do nosso Senhor, se você tivesse um filho, ou 2, ou 3, a probabilidade deles casarem era muito grande. Normalmente você tinha uma filha ou um filho, você prometia esse filho ou essa filha a uma donzela ou a um rapaz. Você fazia isso. Desde jovem já, ele basicamente já sabia com quem iria casar. E bem, o nosso Senhor, ele relata de uma situação comum no tempo dele. Acompanhe comigo o verso 1 e o verso 2, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Verso 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E parece que o apóstolo ele faz questão de falar assim, a mãe de Jesus já estava lá e Jesus foi convidado. Por que ele faz isso? Isso haverá de nos trazer muita clareza para o nosso verso seguinte. É como se ele falasse assim, olha, a mãe de Jesus já está ali, já estava lá, ela estava fazendo alguma coisa, por isso que foi antes, e Jesus também foi convidado para essa festa. É basicamente isso. E esse texto vai nos refletir que, de alguma forma, ela era ou parente de alguém da família, ou ela era organizadora da festa. E isso nos responde, né, o que acontece no texto, no verso seguinte, no verso 3, onde o clima parece parece mudar. Um clima normal de uma festa comum, mesmo as festas durando bastante tempo, parecia uma coisa comum, um dia comum, e de repente parece que isso ia mudar. Nossa, a festa está para mudar. Veja aqui no verso 3 comigo. Ó. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E a pergunta que pode surgir à nossa mente é, como que ela sabia disso? E aí o verso 1 e o verso 2 nos responde essa pergunta. Bem, a probabilidade dela ou ser parente ou ser organizadora da festa é muito grande. Ainda que esse não seja o tema central do texto, ele nos traz muitas revelações, muita clareza, né? Porque nesse casamento o nosso Senhor já havia iniciado já o seu ministério. Ele já havia iniciado e parece que a mãe dele sabia quem ele era. Desde a sua concepção miraculosa, ou seja, isso é, ele é aquele que é anunciado
desde tempos antigos, como dito em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E ao decorrer da sua vida, como podemos ver em Lucas capítulo 2, verso 41 ao verso 51, eu não o lerei, mas eu darei um panorama dessa perícope. Essa é uma das perícopes, das poucas passagens onde fala da juventude do nosso Senhor. Um dos poucos relatos. Bem, esse relato é que, basicamente, anualmente os judeus eles iam a Jerusalém para adorarem ao Senhor. E nessa situação específica, ele relata que parece que o nosso Senhor ele ficou para trás. Isso quando criança, os seus pais voltaram para a cidade, acharam que ele estava junto da família, mas não, ele ficou para trás. E ele os encontra, o encontram 3 dias depois. E ele estava numa sinagoga junto dos doutores a conversar com eles. E aí então uma coisa muito reveladora acontece. Os pais falam assim: por que você fez isso? Nós estávamos procurando. Por que você fez isso? E a resposta do nosso Senhor é a seguinte: por que vocês estavam me procurando? Cabia a mim estar na casa do meu pai. É basicamente assim: por que vocês estão me procurando em todos estes lugares? Vocês sabem que eu ia estar aqui. Porque cabia a mim estar aqui. Isso é, então ela basicamente sabia quem era o filho dela. Ela sabia quem era o Senhor Jesus. Porque o texto vai dizer, o texto em Lucas, vai dizer que ela guardou tudo isso que o nosso Senhor falou no coração dela. A ideia é que ela não simplesmente aquilo entrou para um ouvido e saiu pelo outro. Não, ela guardou aquilo. Então, de certa forma, ela sabia quem era o Senhor Jesus. Quando ela fala assim, eles não têm mais vinho. Era basicamente ela falando assim, faz alguma coisa. Eu sei quem tu és, faz alguma coisa. Faça algo. E talvez ela quisesse que ele fizesse algo de forma desordenada. Meio que para a festa toda, eu vou fazer aqui eu vou mostrar o meu poder. Parecia que ela queria isso. Parecia que ela estava tentando colocar o nosso Senhor na parede. Ei, faça alguma coisa. Vou dizer assim, eles não têm mais vinho. Mas a resposta do nosso Senhor, descrita no verso 4, vai nos mostrar muita coisa. Vai nos revelar muita coisa. Acompanhe comigo aqui, ó. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E na introdução do sermão eu disse para vocês assim que pode ser que isso nos cause estranheza, de certa forma. Por quê? Quando nós lemos assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É como se o nosso Senhor estivesse sendo grosseiro com sua mãe. É como se ele falasse assim, quem disse que isso é problema meu? E quem disse que é problema meu? Não tem nada a ver com isso. Mas só que se você buscar isso que é tão interessante nós estudarmos a respeito da língua original, se você voltar e for ler e entender o contexto histórico, você vai ver que era respeitoso você falar mulher. No grego antigo, no grego koiné, era respeitoso você falar assim, mulher, que tenho eu contigo? Ele está sendo respeitoso, ainda que no nosso tempo pareça estranho. Mas o nosso Senhor ele não foi grosseiro, visto que o Evangelho vai sempre dizer que o nosso Senhor sempre foi submisso aos seus pais, visto que ele cumpriu toda a lei. E cumprir a lei estava incluso cumprir o 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe. E ele não quebrou nenhum mandamento. Ele cumpriu o mandamento. Ou seja, ele está sendo respeitoso. Ele só chama a sua mãe assim em 2 ocasiões. Nesse primeiro sinal e na crucificação. E vai falar que ele quando ele se dirige ao seu discípulo amado, isso é, João, que se encontra no capítulo 19 desse mesmo livro, no verso 26 e 27, que diz assim, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, como se ele estivesse dizendo nesse verso assim, ó, entenda, ainda não é o tempo determinado para isso. Não chegou a minha hora. Ainda não é o tempo determinado de eu revelar-me publicamente dessa forma. Ainda não é o tempo. E quando ele fala assim, ainda não chegou a minha hora,
Ele está se dirigindo ao quê? À crucificação. Quando ele publicamente haveria de despojar os principados e potestades. Publicamente ele fez isso. Mas aqui não. Aqui ele não faz dessa forma. Aqui o nosso Senhor, ele está a dizer para ela assim, ó, todas as coisas acontecem de acordo com a vontade e com o tempo do Pai. O Pai não determinou que assim fosse, que fosse dessa forma, que fosse agora. Então não acontecerá dessa forma. Mesmo você sendo minha mãe, mesmo eu respeitando a senhora, mesmo eu estando debaixo da lei, não é assim que funciona. Ele faz essa separação para que ela entenda quem ela é e quem ele é. E ele não age de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso tempo. Nós queremos isso e pronto, e acabou. E às vezes nós tentamos fazer tal coisa. Às vezes nós tentamos controlar o Todo-Poderoso. Quando, por exemplo, algo acontece em nossas vidas e nós ficamos emburrados com o Senhor, e a gente tenta controlar ele, nós queremos que seja da nossa forma. Que não seja feito conforme a tua vontade, mas sim conforme a minha vontade. Muitas das vezes é assim que agimos, de acordo com a nossa vontade. Quando passamos por vales, onde às vezes nós pensamos assim, será que o Senhor realmente me ama? Porque tem acontecido isso e isso comigo? Será realmente? Porque, bem, se ele me amasse verdadeiramente, eu não estaria, talvez, enferma. Talvez o meu filho estaria convertido. Ou N outras coisas. E muitas das vezes nós pensamos isso. E muitas das vezes acabamos agindo dessa forma. Eu não vou fazer isso porque, mesmo que não falemos, o nosso coração enganoso às vezes nos leva a fazer tal coisa. Eu não vou fazer tal coisa porque eu estou chateado com Deus, eu não quero saber, eu não quero fazer. Eu prefiro ficar no meu lado, eu prefiro ficar no meu canto, eu não quero. É como se você falasse assim, o Senhor não me ama. E um texto de Malaquias vai falar assim, quando o Senhor fala assim, eu vos tenho amado. E o povo diz, em que tens me amado? Em que tens me amado, nos amado? É exatamente assim que muitas das vezes nós agimos. Quando nós, muitas das vezes, não buscamos entender a sua palavra, não buscamos seguir a sua vontade, ficamos emburrados igual Jonas. Eu não quero saber, eu quero morrer. Eu não quero que Nínive seja salva, eu quero morrer. Acabou. Muitas das vezes agimos assim. Mas o verso seguinte, ele vai nos mostrar que o que o Senhor faz com aqueles que são seus. Assim como ele fez com Jonas, assim como ele fez com Jó, assim como ele fez com N outras pessoas. Lembre-se que ali nesse livro de Jonas, só existia dois personagens. Só duas pessoas estavam falando ali. Nosso Senhor e Jonas. Então o que nos leva a pensar que quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas. Ou seja, o Senhor fez uma transformação nele. Ele o transformou. E assim aconteceu com Maria. Ele o transformou através de uma resposta. Que para a gente pode soar como grosseiro, mas que é transformador. A mudou. Veja comigo o verso 5, que diz assim, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Vemos uma mulher que em 2 versos anteriores, no verso 3, era como se ela fosse a dona da razão. No verso 5, uma senhora humilde, que entendeu o seu lugar, e que só diz assim, façam o que ele vos mandar. Ela entendeu o seu lugar. Entendeu que ela mesmo sendo a mãe do Senhor Jesus, o homem mais importante que pisou nessa terra, o Senhor criador de todas as coisas, ainda assim, ela era uma mulher comum. E essa resposta não só edificou ela, não só transformou, mas levou ela a entender que o nosso Senhor, mesmo quando ele não faz segundo a nossa vontade, ainda assim, ele não deixa de suprir. Ainda assim, ele não deixa de fazer coisas pela gente. Ainda assim. Mesmo não sendo da forma que talvez esperamos, ou mesmo não sendo da forma que ela esperava. E boa parte das vezes o nosso Senhor, ele não faz da forma que nós queremos. Ele não vai fazer da forma que nós queremos. E eu bendigo a ele porque ele não fez da forma que eu queria. Eu não sei onde eu estaria se ele tivesse feito da forma que eu queria. Muitas das coisas da minha vida. Mas hoje eis-me aqui. Errando muito. Pecando às vezes. Mas com a plena certeza de que um dia, quando eu morrer, ou quando o meu Senhor voltar, lá estarei com ele. Pelos séculos dos séculos, bendizendo o nome dele.
cantando um coro novo, com os anjos eleitos. Este serei eu. Essa simples resposta levou ela a confiar, levou ela a entender. E ela nos transmite uma ideia muito presente em toda a Escritura, que é a ideia de Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Deus é conosco. Ele prometeu que estaria conosco. E Ele é. O nosso Deus, ele está sempre presente em dias comuns, nos suprindo em nossas necessidades comuns. Lembro-me do nosso presbítero que pregou no Salmo 128, se não me falha a memória, onde ele fala que a beleza do homem comum é ter a sua esposa comum e os seus filhos comuns. E o nosso Senhor, enquanto andou aqui, pisou aqui nessa terra, mesmo sendo um homem totalmente outro, viveu uma vida comum. E bem, no verso seguinte, nós vemos que o apóstolo parece fazer questão de dar detalhes de quantidades para que possamos entender um pouco melhor desse sinal, a magnitude desse sinal. Ele não simplesmente pegou um copo ou uma taça e transformou em vinho e deu, não. Ele supriu plenamente eles. Aqui, no verso 6 vai dizer assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Bem, as talhas de pedra eram basicamente uns jarros que eram utilizados os judeus utilizavam para fazer suas purificações antes de comer, visto que eles não usavam mesa igual a gente, eles se sentavam quase que no chão para se alimentar, a mesa era bem baixa, e eles comiam quase que deitados. Então, cerimonialmente, eles deviam sempre estar se purificando. Às vezes acontecia algo, às vezes eles tocavam num morto, num cadáver, e eles precisavam, de acordo com a lei do Senhor, eles precisavam. E uma metreta era basicamente algo que equivaleria hoje a 40 litros. Ou seja, juntos, todas essas talhas tinham a capacidade para 600 litros de água. Isso é, o nosso Senhor, ele transformou 600 litros de água em vinho. O que isso nos comunica? O que isso nos traz? Que o nosso Senhor, ele fez, ele supriu muito mais do que era esperado. Diferente do que muitos poderiam pensar ou agir, ele não para a festa, como eu disse, para tudo, olhem para mim, mesmo ele merecendo fazer isso. Mesmo ele sendo digno. Digno de parar tudo e falar, olhem para mim. Não, ele não faz isso. O que ele diz no verso seguinte é assim, ó. Então ele determinou. Jesus lhe disse, enchei d'água, verso 7. Enchei d'água as talhas e eles as encheram totalmente. Verso 8. Então ele determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. O nosso Senhor, ele não toca na água. Ele dá um comando e tudo se transforma. Haja luz e houve luz. Assim o foi. E assim tem sido. É como se ele tivesse... aqui eu vejo como se estivesse parafraseando com Isaías 55, que diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz, e prosperará naquilo em que a designei. Isaías 55, 10 e 11. Com as suas palavras, a matéria inanimada, ela precisa, ela tem que se mover. Aquilo que não existia tem que passar a existir. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e há firmamento. Ele é o Todo-Poderoso. Quem pode contender contra ele? E o nosso texto, ele nos mostra que o nosso Senhor, ele não é somente Salvador, resgatador, ele também é Criador e sustentador.
Muitas das vezes nós nos perdemos e achamos assim, Senhor, o Senhor Jesus é o meu Salvador. O Senhor Jesus é o meu resgatador. E sim, Ele é verdadeiramente isso. Mas entendamos que Ele é o nosso Criador e o nosso sustentador. Lembra dos demônios? Os demônios tremiam diante dele. Tremem diante dele. Com uma palavra, eles saíam. Porque eles sabiam quem era. Tiago vai falar que os demônios diante do Senhor tremem. Porque eles sabem quem são, quem é o Senhor. E por isso, e por esse motivo, aqueles que não estão dentro do aprisco do Senhor, o que eu indico? Arrependam-se. Tremam de medo diante do Senhor. Tremam de medo diante da face do Todo-Poderoso, cuja até a matéria inanimada, até a matéria que não existe, passa a existir. Tremam diante dele. Ela se curva diante dele. Os ímpios não. E se você conhece alguém, eu tenho certeza que conhece. E se você é esse alguém, espero que não. Corra para ele. Ainda que esse não seja o tema central do nosso texto, não posso deixar de advertir. Estaria roubando vocês. Estaria mentindo para vocês. Estaria roubando vocês se eu não falasse essa verdade. Se você conhece alguém, interceda por essa pessoa. Entenda que o nosso Senhor, nessa questão, nessa parte do texto, ele é misericordioso, compassivo e longânimo com sua mãe. Mas entenda que chegará um tempo, e esse tempo está muito breve e muito próximo, em que ele já não mais será compassivo, clemente e longânimo. Só existirá fogo consumidor. Que Apocalipse nos diz assim, no capítulo 6, fala assim, que aqueles ímpios, eles falam assim, cair sobre nós de montes e outeiros, porque é chegada a ira do Cordeiro. Por que eles falam isso? Porque eles temem diante da face do Senhor. Eles veem quem é o Senhor e a ira que ele há de destruir, a ira que ele há de derramar em cima da cabeça daqueles que não se arrependeram. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Voltemos ao nosso texto. Podemos perceber que o nosso Senhor, ele usa de um comando. Ele transforma a água em vinho. Ele não toca na água, ele não faz nada disso. Ele fala, pega essa talha, enche de água, pega essa água e entrega ao mestre-sala. Talvez esse seja o sinal mais famoso do nosso Senhor, onde existe até um ditado popular. Quando uma pessoa muda drasticamente, fulano de tal mudou da água para o vinho. Entenda, amados, que mesmo que você saiba disso, mesmo que você seja um crente genuíno, um crente que há muito tempo já professa fé no Senhor, essa verdade de transformação, ela deve ser uma realidade em nossas vidas. Mesmo que você esteja bastante tempo na fé, ainda assim ele transforma você, ele me transforma, dia após dia. Cresça em fé, perseverança, arrependimento, dia após dia. Se você é um crente, entenda que você precisa crescer em tudo isso. Buscar transformação, renovando a vossa mente na palavra do Senhor. E é por isso que domingo após domingo, nós vimos aqui, domingo após domingo. Porque durante a semana a gente não tirou 10. Eu não estou aqui porque eu tirei um 10. Eu não estou aqui porque eu fui super certinho. Eu não estou aqui por causa disso. No dia da Santa Ceia, quando nós estamos aqui, eu não sei o porquê eu sou o super certinho, o fariseu de nariz em pé. Absolutamente não. É porque eu tenho que bater no meu peito e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Assim que deve ser. E assim que é. E é por isso que semana após semana, e por isso que dia após dia nós devemos buscar essa transformação. Não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos. Buscai transformação. Assim como o Senhor ele tem poder para transformar 600 litros de água em vinho, ele tem poder para te transformar. Ele tem poder para me transformar. Ele transformou Paulo e muitos outros.
E assim, o mais curioso é que o nosso Senhor, ele manda o primeiro gole pro mestre Sala. E assim, um pensamento que muito eu tenho cultivado em minha mente e tem sido muito útil é que tudo que está na Escritura tem um propósito. Até mesmo em números tem um propósito. Tudo que está lá tem um propósito. Mesmo em Êxodo, quando nós lemos as medidas do tabernáculo e todas as coisas que às vezes se tornam uma leitura extensa e às vezes até mesmo cansativa. Ainda assim tem um motivo. Não é à toa. Nosso Senhor é sábio. Não existe acaso. E essa situação não é diferente. O motivo para o qual o nosso Senhor ele envia para o mestre Sala é para quê? Para que ele pudesse avaliar e constatar publicamente que aquele vinho era de boa qualidade. E que verdadeiramente aquela água tinha sido transformada em vinho. Veja o verso 9. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. O mestre Sala, ele não sabia o que havia acontecido, somente aqueles que estavam envolvidos. Ou seja, ele escolhe uma pessoa com autoridade, uma pessoa que não estava envolvida ali naquele meio. Ou seja, ele não estava ali pegando a água, ele não estava ali nesse momento em que a mãe do Senhor se chega a ele e fala que não tinha vinho. Mas para quê? Para que não houvesse a possibilidade de ele dar um falso testemunho. Que não houvesse essa possibilidade. E o texto segue no verso seguinte com a fala do mestre Sala. Fala assim, verso 10. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E esse verso é como se ele estivesse a conversar com Efésios capítulo 3, verso 20. Que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensarmos, conforme o seu poder, ele opera em nós. Ou seja, o nosso Senhor não só proveu, ele não só deu, mas ele fez muito mais do que foi pedido. Além dele transformar essa água em vinho, ele transforma algo que seria uma vergonha pública em honra. Visto que nesse tempo as festas, como eu disse, duravam 7 dias, aqueles que estavam a organizar a festa, eles ficavam responsáveis por suprir todos aqueles que haveriam de estar na festa. Isso é, todos os convidados. Durante 7 dias, todos os convidados comeriam, beberiam e hospedariam-se às custas do noivo, às custas da família do noivo. E deixar faltar algo, vinho, era um ultraje. Era uma ofensa, quase como uma ofensa. Mas o nosso Senhor salva disso. Podemos ver que o nosso Senhor, ele faz essas coisas. E é assim que ele faz em nossas vidas. Na minha vida e na sua vida. Eu era um perdido, por natureza filho da ira. Mas ele em amor me deu vestes limpas, nos deu vestes limpas e nos transportou do reino das trevas para o seu reino de maravilhosa luz. E eu bendigo ao Senhor por isso. E no final da nossa perícope, no verso 11, vai dizer assim, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. E é o verso que nos dá uma informação muito importante. Ele vai nos falar que esse foi o primeiro sinal do nosso Senhor. E algo interessante é que em nossos estudos, ao decorrer das exposições, nós haveremos de ver ainda mais 6 sinais que o Senhor deu. E creio que vocês já andaram de ônibus, carro, já andaram na rua e já viram placas. Aquelas placas ali podemos chamar de sinais, placas de sinalização. Por que serve uma sinalização? Ela sinaliza e aponta para algo. Um exemplo, você está a andar e você vê uma placa escrita hospital a 50 quilômetros. Você sabe que depois de 50 quilômetros daquela placa, você haverá de ver um hospital. E não necessariamente aquela placa é o hospital. Por quê? Um sinal aponta para algo. Aquela placa aponta para um hospital. Esse sinal aponta para o nosso Senhor. Aponta para alguém. Todos esses sinais que o nosso Senhor faz, ele aponta para algo. Aponta para ele mesmo. Aponta para o seu caráter, para a sua pessoa.
Lembra que mais cedo nós estávamos a falar que o nosso Deus, ele é uma pessoa, ele é pessoal, ele é relacional e pessoal? Então, da mesma forma. E esse é o objetivo, é sinalizar. Entendamos então que um sinal ele não é um fim em si mesmo. Isso é, ele transformar água em vinho não é um fim em si mesmo, mas um sinal. Por isso nós não vemos o nosso Senhor usando o seu poder sem necessidade. Não vemos, não o veremos. Ele usa quando necessário, quando está dentro dos eternos propósitos do nosso Senhor. E dessa vez não foi diferente. Ele dá início à manifestação da sua glória. E muitos podem se perguntar, por que de uma forma tão discreta? Lembra que no começo eu falei que buscaria responder algumas perguntas? E essa também é uma delas. Por que de forma tão discreta? Por que ele dá ordens de forma tão discreta? É bem provável que o noivo talvez nem saberia direito que acabou o vinho, a noiva não saberia, e muitos outros não saberiam, não souberam que tinha acabado o vinho. Por que ele faz de forma tão discreta? E o nosso verso 11, na parte B, vai nos mostrar o motivo pelo qual ele fez esse sinal. Veja o que vai dizer. Verso 11, parte B, no finalzinho da parte B. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse era o objetivo do nosso Senhor. Levar os seus discípulos a crer nele. Repara que o nosso Senhor não ficou, como eu disse, o tempo todo mostrando o seu poder. Ele viveu uma vida comum, até seus 30 anos. Tanto que quando ele vai anunciar o evangelho da salvação em sua terra natal, lembra o que os conterrâneos dele diz? Diz assim, ó, em João capítulo 6, verso 42, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Isso é, o Senhor mostra, a própria Escritura nos mostra que enquanto ele viveu aqui, mesmo sendo incomum, viveu uma vida comum. Mesmo sendo outro, viveu uma vida normal. Mas isso não significa que o nosso Senhor não fazia coisas mirabolantes. Pois no fim do livro, vai dizer o quê? No capítulo 21, verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, verso 25. Ou seja, o nosso Senhor, ele fez todas essas coisas sempre com um propósito. Isso sempre a apontar para alguém. Sempre a apontar para ele, apontar para o nosso Senhor Deus. Porque se você olhar a criação, se você olhar a divindade, a economia da divindade, a criação como um todo, você verá que há sabedoria ali. Não há coisas desnecessárias. Coisas que às vezes, um exemplo claro, que às vezes nós vemos em nossa vida, por exemplo, o nosso corpo, se eu não me engano, é o apêndice. Muitas das vezes as pessoas falam assim, não tem utilidade, tem que tirar, é apêndice que se chama? É apendicite, né? Tem que fazer operação, inflamou, tem que fazer operação. E estudos mostram que não. Alguns países, eles consertam, eles buscam tratar dessa parte do corpo, porque ela não é inútil. O nosso Senhor não cria coisas inúteis. Todas as coisas que ele cria têm um propósito. Inclusive, quando ele manifesta a sua glória, quando ele manifesta o seu poder, tem um motivo. Não é simplesmente, vou manifestar o meu poder aqui sem necessidade alguma. Não. Ele não faz essas coisas. E no nosso verso 12, ele vai nos mostrar que, no fim, o nosso Senhor, ele vai junto dos que eram seus. E foi para outro lugar, em unidade. O que nós veremos ao decorrer das nossas exposições? Que o nosso Senhor, ele estava sempre junto do povo, sempre junto de pessoas. Estava sempre buscando estar em unidade com as pessoas. E assim é hoje. Mesmo que não corporeamente, fisicamente ele não esteja aqui, espiritualmente, tenho plena certeza de que ele está aqui. Junto de nós. Aqui hoje. E quando eu for para casa ele estará conosco. E quando eu me deito, e quando eu me levanto. Porque ele me sonda e ele me conhece. Ele te sonda e ele te conhece. E assim ele o faz. Por amor do seu nome. Não nos abandona. Assim como ele fez com Maria, com os seus discípulos, com seus irmãos.
Ele sempre paciente, longânimo, compassivo. Como isso pode ser aplicado em nossas vidas? Hoje, com a graça do nosso Senhor, eu trago duas aplicações. E veja que a primeira delas é: devemos entender que o nosso Deus é um Deus presente. Não é como muitos creem, muitos acreditam e falam: ah não, Deus criou todas as coisas, mas o resto é com a gente. Isso não existe, é mentira. É uma heresia. É mentira. O nosso Senhor não deixa tudo ao acaso. Não existe. Deixa a vida me levar, esqueça isso. Isso não existe. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Mesmo naquelas faltas de vinho em nossas vidas, e quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer literalmente vinho, mas sim de forma metafórica, alegria. Quando às vezes nos falta alegria, ainda assim Ele está conosco. E nem sempre essa falta de alegria vem de coisas materiais, vem de enfermidade, mas às vezes é a falta de alegria no Senhor. Eu sei que às vezes nós passamos por isso. Eu já passei por isso, às vezes passo, luto contra. E creio que se você é um crente genuíno, é um crente que é maduro na fé, já passou por isso. E passa por isso. E enxerga isso na sua vida. E vê que é uma luta, a falta de alegria no Senhor, a falta de regozijar-se no Senhor. Mas mesmo nessas faltas momentâneas, mesmo essas, para o nosso bem. Lembra de Jó? Jó, ele sofreu muitas coisas, ele teve muitas faltas. Não foi somente falta de vinho em casamento, não. Ele sofreu em sua carne e em seu espírito. Mas ele nunca soube o real motivo. Enquanto aqui, ele nunca soube o motivo, e eu não sei se na eternidade ele ficou sabendo, ele está sabendo, de tudo aquilo que aconteceu. Mas no final, tudo cooperou para o bem dele. Tudo cooperou. Todas aquelas dores, tristezas. Muitas das vezes é assim conosco. Às vezes eu não entendo por que eu tenho sentido uma falta de alegria no Senhor. Uma falta de contentamento. Aquela ideia de tudo tá ruim, nada tá bom. É uma realidade na nossa vida. Eu nem sempre entendo por que isso acontece. Mas tudo eu tenho a plena certeza, porque a Bíblia me diz isso, a palavra de Deus me diz isso, que há de cooperar para o meu bem. E assim como o nosso Senhor, que estava na festa e proveu vinho, ele poderia não ter provido. Mas aprove a ele se revelar a seus discípulos dessa forma, provendo vinho. Mas o ponto é que o nosso Senhor é um Deus imanente, como eu disse. O que é imanente? Isso é um Deus próximo. Mesmo ele sendo transcendente, totalmente outro, que habita na luz inacessível. Ele habita com aqueles que têm o coração quebrantado e contritado. Ele não abandona. Aquele que meu Pai me der e vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu habito na luz inacessível, mas habito junto daqueles que em humildade me procuram. Ele prometeu. Ele prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Se agarre nessa verdade. Abrace essa verdade. Faça ser sua essa verdade. Agarre nela. Entenda que hoje eu tenho 25. Com a graça do Senhor, em alguns meses farei 26. Daqui a 10 anos eu terei 36. E quando eu perceber, eu já estarei com 80. Se assim for da vontade do nosso Senhor. O tempo passa rápido. Ontem eu tinha 9 anos. Hoje 26. Amanhã, 50. Depois da manhã eu estarei morto. Até quando? Busque o Senhor enquanto é tempo. Prove e veja que o Senhor é bom. Provai e veja que o Senhor é bom. Salmo 34. Experimentem do Senhor. Os puritanos costumavam dizer, se eu não me engano, era Edwards. Costumava dizer assim: aquele que foi nascido de novo, ele se torna uma criatura tão elevada que nada na terra pode completá-lo, nada na terra pode dar satisfação para ele. Se ele ganhar o mundo inteiro, não dará alegria para ele. Se ele perde o mundo inteiro, não tirará a alegria dele.
Porque a alegria dele é o Senhor, aquele que é eterno, imutável, imbatível. Ele não muda. E ele é poderoso. Conheçam a ele. Provem dele. Se você não é um crente, prove. Se você é, prove mais ainda. Experimente do Senhor. E essa minha segunda aplicação é algo que parece que... algo que eu sempre falo. E vai parecer que eu sou um disco arranhado. Quase todas as vezes que eu tenho o privilégio de expor a palavra de Deus, eu sempre falo isso. E isso vai se encontrar no verso 5, que diz assim: o que Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Meus amados, a menos que você entenda quem ele é, assim como Maria entendeu quem ele era, vai ser impossível que você faça a vontade dele. Vai ser impossível que você faça o que ele vos disser. Você não sabe o que ele disse. Não tem um trocadilho que muitas das vezes as pessoas usam aí? Nossa, eu devia ter escutado o que minha mãe me disse. Mas o que ela disse? Eu não sei, não escutei. É a realidade. Se você não conhece o Senhor, você não sabe o que ele disse. Como você vai seguir? Mesmo que entendamos, mesmo que o conheçamos superficialmente. E quando eu digo isso, eu não falo desse falso evangelho que hoje é pregado à torta e à direita. Eu digo no sentido de que o nosso Senhor, ele é eterno, ele é tão imensurável, ele é tão grande que não conseguimos mensurar quem ele é. Então todo e qualquer progresso que façamos na fé é como se estivéssemos arranhando somente a superfície. Mais nada. Enquanto aqui desse lado da eternidade, busquemos fazer o que ele manda. Como diz no capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Conheçam e guardem os mandamentos do Senhor. A parte de conhecê-lo, você nunca entenderá como fazer a vontade dele. Não vai conseguir. Não adianta. Não, mas eu adoro Deus da minha forma. Não existe isso. Eu faço do meu jeito, eu adoro do meu jeito. Não. É por isso que ele te deu 66 livros. É por isso que existe o livro de Êxodo, para nos mostrar isso. Quando ele manda construir o tabernáculo, com tantos detalhes, por que você acha que ele mandou fazer daquele jeito? Simplesmente porque ficaria bonitinho? Não. Ele estava comunicando alguma coisa ali. Ele estava comunicando assim, ó. Você quer me adorar? É dessa forma. Você quer ser o meu servo? É dessa forma. Quer me servir? Me sirva dessa forma. Não da forma que você acha que tem que ser. Quer me amar? Me ame dessa forma. Nós não amamos de acordo com a nossa cabeça. Existe uma forma de amar. Você não ama a sua esposa ou seu marido, ou a sua irmã ou seu irmão, da forma que você tira da sua cabeça. Não. Existem leis, regras. Mesmo que você não tenha isso por escrito, ainda assim existem regras. Quais são essas regras? Eu serei fiel, eu serei longânimo com ela, eu serei compassivo, eu serei clemente, eu buscarei entender as suas necessidades, eu a protegerei, eu irei prover para ela, e eu digo o homem. Porque existe uma forma de amar, existe uma forma de entender. Não é da forma que a gente tira da nossa cabeça. Nunca foi. Somente dessa forma nós conseguiremos fazer tudo o que ele nos disser. Que o nosso Senhor esteja conosco nesse dia do Senhor, e durante toda a nossa semana. Irmãos, medite nessa verdade. Busquem conhecer a Ele. Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que sou o Senhor, que faço misericórdia, justiça e juízo. Dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Façamos como alguém que está prestes a se afogar. E antes de submergir, ele vê uma boia e se agarra com toda a sua força a essa boia. Porque sabe que se não se agarrar, ele vai morrer. Existe uma coisa dentro de você e dentro de mim chamada velho homem. Existe uma coisa fora chamada Satanás. E os dois querem te afastar do Senhor. Os dois.
Eu gostaria de terminar a minha exposição com uma frase de uma canção inglesa chamada Rock of Ages, que é, na tradução, Rocha Eterna. Rock of Ages. Que diz assim: nada trago em minhas mãos, somente a cruz que me agarra. Nada traga em suas mãos. Agarre-se a Cristo e a Cristo somente. Que Deus nos abençoe. Curvemos as nossas frontes. Rogamos ao nosso Senhor. Senhor Santo, digno de honra, louvor e adoração ao Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir, és tu, ó Senhor. Ó Senhor, desperta-nos. Nós que dormimos, desperta-nos, ó Senhor. E aqueles que se encontram mortos, aviva-os, ó Senhor. Peço-te, Pai, porque dependemos de ti. Faça-nos entender o quão dependente nós somos, para que com ferocidade nos agarremos à cruz do Senhor Jesus. Confiamos somente nele e em mais ninguém, ó Senhor. Os dias têm passado, Pai. Ensina-nos a remir o tempo, porque os dias são maus. Ensina-nos a ser sábios, ó Senhor, gloriando-nos em conhecer o Senhor, somente o Senhor. Não rogo, ó Senhor, para que nos dê riquezas, posses ou qualquer outra coisa. Mas rogo, ó Senhor, que nos dê força e entendimento. Transforma-nos em um povo zeloso de boa obra, que teme ao Senhor e ao Senhor somente. Pois bem sei que tememos muitas outras coisas. Alguns de nós temem a morte. Alguns de nós temem a falta. Alguns de nós temem a doença. Alguns de nós temem a falta de vinho, ó Senhor. A falta de alegria. Desperta-nos, ó Senhor. Transforma-nos. Assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, eu sei que o Senhor tem poder para nos transformar. Se com uma palavra o Senhor transformou, que muito mais o Senhor pode fazer ao habitar em nós, visto que o teu Santo Espírito habita em nós. Visto que tu prometeste estar conosco até a consumação dos séculos. E aqueles que não são teus, ó Senhor, que ainda não foram transformados, transforma-os. Aqueles que não estão aqui, aqueles que estão, transforma-os. Aqueles que se encontram adoentados, se for da vossa vontade que eles sejam curados, que assim o seja. Mas se não for, que o Senhor os leve para junto de ti, para que possam gozar plenamente da tua presença, ver-te face a face. Desperta-nos para que esse seja o maior desejo do nosso coração, ver-te face a face, ver como o Senhor é, contemplar-te como ao sol do meio-dia. Não peço em meu nome, pois não faria tal loucura. Não peço por meus méritos, pois nenhum eu tenho. Peço no nome do amado e nos méritos dele, ó Senhor. Que o reino avance, que o Senhor receba a glória que lhe é devida, que sejamos conformados à imagem de Jesus, até que o tempo seja cumprido. Amém.